Eles dizem que fomos à Lua, que dominamos o espaço, que satélites orbitam nosso planeta dia e noite. Mas, e se tudo isso for uma farsa? E se as imagens que vimos foram encenadas em estúdios? E se os heróis espaciais forem apenas atores no maior espetáculo de manipulação da história moderna? Desde a suposta chegada à Lua em 1969, milhões acreditam fielmente nas versões oficiais. Mas os indícios de fraude são gritantes. Sombras inconsistentes, ausência de estrelas, bandeiras tremulando no vácuo, filmagens perdidas e declarações estranhas dos próprios astronautas. Enquanto a NASA recebe bilhões, a verdade continua escondida. O espaço que nos vendem pode não passar de uma ilusão cuidadosamente construída para nos manter presos à ideia de que somos apenas poeira cósmica, insignificantes e controláveis. Neste vídeo, vamos mergulhar nas teorias que questionam a narrativa espacial. Vamos explorar as evidências apontadas por pesquisadores independentes que levantam dúvidas sobre os feitos espaciais proclamados como verdades incontestáveis. Ao analisar de forma crítica as supostas realizações da humanidade no espaço, surgem questionamentos profundos sobre a veracidade dos eventos apresentados ao público ao longo das décadas. Prepare-se para um mergulho nas teorias mais controversas que desafiam a versão oficial do que conhecemos como exploração espacial. Não é sobre negar a ciência estabelecida, mas sim sobre questionar as interpretações e as motivações por trás das informações que nos são apresentadas. A ciência, como instituição humana, também está sujeita a influências políticas, econômicas e sociais, que podem distorcer a maneira como os avanços e descobertas são comunicados ao público. Ao levantar questionamentos sobre a narrativa oficial da exploração espacial, não estamos rejeitando o conhecimento científico acumulado ao longo dos anos, mas sim incentivando uma análise mais crítica e aberta sobre os limites do que sabemos e do que nos é dito saber. Esteja aberto a questionar não apenas as respostas dadas pela ciência, mas também as perguntas que raramente são feitas. E se por trás dos avanços espaciais, que nos são apresentados como conquistas da humanidade, houvesse interesses obscuros e agendas ocultas? Questionar os donos da ciência não significa desacreditar o método científico em si, mas sim investigar as possíveis manipulações e omissões que podem ocorrer no âmbito da exploração espacial. Quais seriam os reais motivos por trás de uma possível falsificação ou ocultação de informações sobre o espaço? Ao questionarmos os detentores do conhecimento científico, lançamos luz sobre as complexas relações de poder e controle que permeiam a disseminação do saber, convidando-nos a considerar perspectivas além das narrativas oficiais. Ao nos aproximarmos da cortina que encobre os bastidores da exploração espacial, somos confrontados com a possibilidade perturbadora de que as narrativas que moldam nossa compreensão do cosmos podem ser cuidadosamente fabricadas. O que acontece quando ousamos olhar por trás do véu de glória e grandiosidade associado às missões espaciais? Descobrimos um cenário complexo, no qual a linha tênue entre ciência e ficção parece cada vez mais difusa. As histórias heróicas de astronautas e feitos cósmicos são entrelaçadas com intrigas políticas, disputas de poder e agendas secretas que desafiam nossa percepção do espaço como um ambiente neutro e inexplorado. Ao mergulharmos nessa jornada pelos recônditos do universo artificial construído em torno da exploração espacial, somos confrontados não apenas com mistérios cósmicos, mas também com as sombras densas de interesses ocultos que permeiam o vácuo aparentemente transparente do espaço sideral. Ao analisar as sombras presentes nas fotografias e filmagens das missões espaciais, surgem questionamentos sobre a coerência dessas projeções de luz
no ambiente sem atmosfera do espaço. As sombras parecem se comportar de maneira inconsistente, apontando para múltiplas fontes de luz ou ângulos de iluminação diferentes, o que contradiz as condições esperadas em um ambiente onde a luz solar deveria ser a única fonte luminosa significativa. Essas discrepâncias levantam dúvidas sobre a autenticidade das imagens apresentadas ao público e sugerem a possibilidade de manipulação dos registros visuais para criar uma narrativa conveniente. Questionar as sombras nos leva a refletir não apenas sobre questões técnicas de iluminação e fotografia, mas também sobre os possíveis interesses por trás da construção de uma realidade visual que reforça determinadas narrativas espaciais. Ao abordar a ausência de estrelas nas imagens capturadas durante as missões espaciais, somos confrontados com um enigma intrigante. Enquanto em condições ideais, longe da poluição luminosa da Terra, esperaríamos visualizar um céu estrelado deslumbrante, as fotografias e vídeos do espaço frequentemente mostram um fundo escuro e vazio, sem a presença cintilante das estrelas. Essa aparente contradição levanta questionamentos sobre a autenticidade das imagens divulgadas pelas agências espaciais e lança luz sobre possíveis técnicas de edição e manipulação utilizadas para ocultar elementos incômodos ou inadequados à narrativa oficial. Ao explorarmos o mistério por trás da ausência de estrelas nas representações visuais do espaço, somos levados a considerar as motivações por trás dessas omissões e as consequências para a nossa compreensão do universo. A presença de bandeiras tremulando no vácuo do espaço é um dos elementos mais controversos das missões espaciais. Enquanto a ausência de atmosfera deveria impossibilitar qualquer movimento de bandeiras, as imagens divulgadas mostram claramente os símbolos nacionais ondulando vigorosamente. Essa aparente contradição desafia as leis da física conhecidas e levanta questionamentos sobre a veracidade das cenas apresentadas. Como é possível que tecido tão leve quanto uma bandeira seja visto se movendo em um ambiente onde não há ar para criar vento? Essa intrigante anomalia visual sugere possíveis artifícios utilizados na produção das imagens espaciais, alimentando teorias de conspiração que questionam a autenticidade das expedições ao cosmos. Um dos aspectos mais intrigantes que levantam questionamentos sobre a veracidade das missões espaciais é a inexplicável perda de filmagens e registros considerados cruciais para a narrativa oficial. Documentos oficiais e testemunhos de ex-funcionários da NASA indicam falhas inexplicáveis nos arquivos e gravações das missões, resultando na perda de imagens que poderiam esclarecer dúvidas cruciais sobre os eventos no espaço. Essa lacuna na documentação abre espaço para teorias conspiratórias e suspeitas de ocultação deliberada de informações que desafiam a versão oficial dos feitos espaciais. Ao investigar as circunstâncias por trás das filmagens perdidas, somos confrontados com um mistério envolto em mistério, onde a ausência de evidências sólidas levanta questões fundamentais sobre o que realmente aconteceu além da cortina do espaço sideral. Durante as missões espaciais, diversas declarações feitas pelos próprios astronautas têm gerado controvérsia e levantado questionamentos sobre a veracidade das informações divulgadas. Relatos sobre avistamentos inexplicáveis, fenômenos não explicados pela ciência convencional e experiências pessoais que desafiam as leis da física têm sido mencionados por membros de diversas expedições. Algumas dessas declarações incluem descrições de luzes misteriosas no espaço, encontros com objetos não identificados e até mesmo insinuações sobre a presença de inteligências extraterrestres.
O impacto desses relatos vai além do aspecto científico, alcançando o campo da especulação e alimentando teorias alternativas sobre o que realmente ocorreu nas missões espaciais. A forma como essas declarações são interpretadas e debatidas revela não apenas os mistérios do cosmos, mas também as complexidades da interação humana com o desconhecido no vasto cenário do universo. O véu de ilusão que encobre nossa percepção do espaço sideral pode esconder realidades ainda mais intrigantes do que imaginamos. À medida que questionamos as narrativas e imagens apresentadas como verdades inquestionáveis, somos convidados a explorar os limites do que sabemos e a considerar cenários alternativos surpreendentes. A possibilidade de um cosmos paralelo de informações ocultas, agendas secretas e manipulações sutilmente tecidas nos leva a refletir sobre o papel da ciência e da ficção na construção da nossa compreensão do universo. O espaço, como fronteira final da exploração humana, revela-se não apenas como um vazio inexplorado, mas como um palco complexo de histórias entrelaçadas, onde o fantástico se mistura com o desconhecido. Desvendar os segredos por trás dos bastidores cósmicos nos desafia a repensar não apenas nossa relação com o espaço, mas também nossa própria identidade em um universo de possibilidades infinitas. Se você também questiona o universo das viagens ao espaço, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir. Questionar é o primeiro passo para enxergarmos além do que nos é apresentado.